Danilo. Esse é o jogador da vez, pessoal. Antes de mais nada, eu me chamo Rafael, do canal No Gramado em que a Luta o Aguarda, e eu gostaria de tratar a respeito desses rumores de transferências do Danilo. A gente sabe que do nosso elenco atual, depois do Endrick, o Danilo é o jogador mais assediado por clubes europeus. Ele é muito jovem, tem muito potencial, já tem títulos importantes na carreira, e eu acho difícil o Palmeiras segurar ele por muito mais tempo. O que foi noticiado até um tempo atrás era que o Arsenal estava interessado no Danilo. Mas, posteriormente, vieram novas notícias a respeito das transferências dele. Aparentemente, o Benfica está interessado e o Mônaco surgiu como possível interessado em contratar o Danilo. Mas esses dois times, Benfica e Mônaco, eles têm peculiaridades, que é o que eu falo. Uma coisa é ser bom para o jogador e outra coisa é ser bom para o time. No caso da transferência para o Benfica, é uma transferência que, na minha opinião, é a melhor opção para o Danilo. Por quê? A gente observa vários casos de jogadores que saem do Brasil. Eu não estou duvidando do potencial do Danilo, longe disso, mas o nível de enfrentamento do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, é abaixo de uma Premier League, por exemplo. Então, eu vejo com bons olhos, pensando pelo lado do atleta, ir para uma liga portuguesa. Por quê? Times de Portugal, eles servem como trampolim para voos maiores, né? Por assim dizer. A gente tem vários exemplos de jogadores que são contratados diretamente ou por times de Portugal, ou então esse jogador é contratado por algum outro time, por exemplo, um Real Madrid, e ele é emprestado para um time de Portugal, e só aí esse jogador consegue se desenvolver e depois voltar para o clube dele, ou então ter uma transferência maior para um clube de ponta. Foi assim com o Casimiro, por exemplo. Ele foi para o Real Madrid, não rendeu. O Real Madrid empresta ele para o Porto, ele joga bem, recupera o bom futebol, recupera a confiança. Tanto que na época o Porto pegou o empréstimo dele com uma cláusula de compra já, né? Fixado o passe. E o Porto compra ele e o Real Madrid, na sequência, compra de volta. Pelo desenvolvimento técnico. Então, pelo lado do atleta, eu entendo que é legal ele ir para uma liga portuguesa. Agora vamos falar do lado do clube. Tem uma proposta do Mônaco. É uma proposta que eu acredito que financeiramente não seja tão acima da proposta do Benfica, mas ela tem um extra, né? Aparentemente o Mônaco está interessado em uma troca de jogadores. Eles queriam enviar pra gente, supostamente, né? Eu tô partindo das fontes que são faladas na internet. Supostamente o Jean Lucas viria como moeda de troca. E eu acho mais interessante pro Palmeiras. Por quê? A gente tem notado nessas últimas janelas de transferência de 2020 para cá que o Palmeiras está tendo dificuldade para se reforçar. E quando a gente fala em perder o Danilo, que, como eu falei, é um dos pilares daquele meio-campo, a gente precisa ter um jogador à altura para substituir. E olhando para o nosso elenco, os jogadores disponíveis para essa posição são o Jailson, que está voltando de lesão, a gente não sabe que ponto que ele pode entregar de futebol, quanto que ele vai se desenvolver. E a gente tem também o Atuesta, que poderia vir, né? Realmente é uma incógnita, é um jogador que chegou, não se adaptou. E ainda temos o Gabriel Menino, que é um jogador que eu gosto, mas assim, gente, depois da partida contra o River Plate, aquela em Avejaneda, depois daquela partida, o futebol dele caiu muito. Então, assim, teve a convocação e o futebol dele caiu demais e a gente não sabe também o que vai acontecer.
E na base a gente tem o Fabinho, que é um jogador que mal jogou pelo profissional. Então, assim, eu acho arriscado perder um pilar que é o Danilo e colocar no lugar um jogador que a gente está tendo dúvida. Então, ao colocar o Jean Lucas, que é um jogador que veio da base do Flamengo, é um jogador que tem um bom futebol. Sim, ele está na reserva do Mônaco, mas a gente já viu que ele já mostrou muito do potencial dele. Eu acredito que é importante para até para gerar uma competitividade maior naquele meio-campo, porque se a gente deixar os que estão, não digo que não vá dar certo, vou torcer, claro, mas eu acho que pegar um jogador de fora que está há algum tempo já na Europa, com uma intensidade de jogo um pouco maior, eu acredito que seria mais interessante. Mas volto a dizer, essa proposta do Mônaco é muito, na minha opinião, mais vantajosa pro Palmeiras. Mas pro atleta, eu não vejo com bons olhos, se eu fosse o empresário do Danilo, ele sair do Brasil para ir jogar no Mônaco. Se eu fosse o empresário dele, eu não ia querer essa opção. Eu preferiria que ele fosse para um Benfica da vida, que é uma equipe que, embora seja uma equipe de ponta em Portugal, quando a gente fala de Europa, é uma equipe mediana. Então, eu preferia que ele fosse para lá. Acredito que o Danilo, no Campeonato de Portugal, conseguiria desempenhar um bom futebol e serviria de trampolim para, posteriormente, ir para um clube maior. Tanto na Premier League, como numa Espanha. E eu acho que seria melhor para a carreira dele. Mas, fazer o quê? Se ele for mesmo pro Benfica, eu espero que o Palmeiras consiga um bom dinheiro. E, de preferência, como a gente sabe desse histórico de trampolim que existe, eu espero que o Palmeiras mantenha uma porcentagem do passe do atleta, para posteriormente a gente conseguir lucrar mais com uma venda futura. Tá certo? É isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Se não gostaram, deixa o dislike, até para eu saber o que vocês estão achando. E se discorda de mim, pessoal, por favor, comente aí. Ok? Forte abraço. Fui!